minha conhecida, eu lembro do Amor e Caridade, já vim aqui outras vezes, já tive a honra, né, de poder contribuir um pouquinho aí com as palestras. E como o Alexandre disse, eu não estou envolvida fisicamente nos centros de Orlando, porque agora eu estou um pouquinho longe, eu estou a 1h30 de Orlando, então está meio difícil. Mas a gente espiritualmente está sempre ligada, né? E hoje a gente gostaria de falar sobre saúde e espiritualidade. E eu venho acompanhando o Alexandre. A semana passada eu passei uma mensagem para ele quando vi o tema da palestra dele. E que vem a calhar é uma continuação, né? Nada como a espiritualidade para guiar a gente. E eu me lembro que a palestra do Alexandre na semana passada falava sobre música, refazimento e tem mais uma palavrinha. Música, educação e regeneração. Pois é. Então, e eu tenho certeza que ele falou coisas que talvez eu vá falar hoje, então eu vou fazer um repeteco do que ele falou, mas vamos tentar fazer a nossa melhor coisa. E hoje a mensagem que foi lida vem bem a calhar com a espiritualidade ligada à saúde. E foi engraçado porque na preparação desse estudo, eu ouvi uma das aulas da Dona Terezinha Oliveira. A Dona Terezinha, ela foi minha professora em Campinas. Alguém já ouviu falar da Dona Terezinha? Então, e eu ouço muito as aulas dela, que foram a base do ESD aqui, não é isso? Então, eu queria agradecer em espírito para a Dona Terezinha por toda a ajuda que ela me deu na preparação dessa palestra, ao Divaldo, também ao livro Saúde e Espiritualidade, escrita pelo Espírito Augusto, e algumas pinceladas de alguns médicos espíritas que vão poder esclarecer muita coisa para a gente na noite de hoje. Então vamos lá. Desde Sócrates, a problemática da cura e da autocura é tão antiga quanto a do processo antropo-sociopsicológico da criatura humana. Aí tem uma frase de Sócrates que diz assim: se os médicos fracassam na maior parte das doenças, olha só o que ele falava naquela época, na antiguidade grega. Se os médicos fracassam na maior parte das doenças, é porque tratam do corpo sem a alma. E porque se o todo não se encontra em bom estado, é impossível que a parte esteja bem. E aí, no livro de Augusto, Saúde e Espiritualidade, eu consegui uma frase que compõe essa frase de Sócrates, que diz assim: o cientista do mundo atento apenas à expressão orgânica das formas não conseguirá ver além da argamassa humana ou da argamassa biológica. Com isso, a gente gostaria de abrir o estudo falando o que é saúde. Então, até o Alexandre comentou, né, que gente que é muito boa não usa PowerPoint. Eu não diria isso, não. Eu estou muito longe de ser boa. É que a gente gostaria de mudar um pouquinho o formato e abrir um bate-papo com vocês durante a palestra. E, eventualmente, abrir para perguntas e respostas por 5 minutinhos no final. Tudo bem para vocês? Tá ótimo. Então, para começar, a gente gostaria de entrar na definição de saúde. O que será que é saúde? Será que é só a ausência de doença? Quem acha que a saúde é só a ausência de doença, levanta a mão, por favor. Pode levantar, não tem medo, não. Ah, então, tem mais um. Tá ótimo. É também, mas não só isso. Então, segundo a Organização Mundial de Saúde,
o estado completo, a saúde é o estado de completo bem-estar do indivíduo, seja ele físico, mental, psíquico e vocês vão estranhar, também social. Olha só. Tudo isso influi no nosso equilíbrio e no nosso bem-estar geral. E tudo isso tem que estar funcionando muito bem conjuntamente para que o todo fique saudável, né? E qualquer coisa que se perturbe esse equilíbrio é chamado de saúde. Então vamos pensar um pouquinho, né? Quem aqui tem o completo equilíbrio entre o físico, mental, psíquico e social? Levanta a mão. Olha só, nós temos aqui uma felizarda. Olha só. É a única. Ela vive em paz. Olha só, tem uma segunda ali que não está querendo se identificar, né? Que ótimo. A hora que eu chegar lá, eu tô bem. De verdade. Continua. Ah, então. Tô tentando todo dia um pouquinho. E depois desse estudo, então, esclarecida, eu estou muito. Então, agora é só colocar tudo em prática, né? É isso aí. É, então. É isso aí, colocar em prática, exatamente. E aí a gente gostaria de contar a história de Filódoto. Então, a partir essa historinha, Divaldo conta em uma de suas palestras. Já na literatura grega, nós vamos encontrar entre os pais da medicina a história de Filódoto. Quem já ouviu essa historinha? Ai, que bom. Eu falei, nossa, já pensou se eu for repetitiva? Vão dormir lá, né? Filódoto foi um grande médico de Atenas, na antiguidade grega, e, eventualmente, atendeu uma paciente portadora de uma enfermidade. Essa paciente tinha recorrido já a vários especialistas, a vários médicos da época, sem sucesso. Todos diziam que ela não tinha nada. Era um transtorno de natureza psicológica. Ela sentia como se fosse uma serpente no seu estômago. Só que ela dizia que ela sentia uma serpente no estômago. E experimentava uma sensação extremamente desagradável por conta disso. Então ela não se alimentava mais, já não tinha mais disposição, qualquer alimento fazia mal para ela. E ela não queria que a serpente se fortalecesse, então ela não se alimentava e cada vez mais se sentindo mais fraca. A consequência disso é que ela não tinha mais coragem de viver, na verdade. Então o Dr. Filódoto disse-lhe que realmente ela tinha uma doença e que era uma doença grave. Só que tinha uma solução. E aí o que ele fez? Ele então, na manhã seguinte, ou melhor, ele disse para ela, você vai para sua casa e você vai voltar amanhã. E você vai fazer o seguinte, você vai à farmácia, eu vou te prescrever um remédio, e você vai comprar esse remédio e também vai me trazer uma bacia virgem. E por que ele disse isso? A partir da superstição sobre os objetos não usados. Então ele se utilizou desse recurso também. Para o quê? Para atingir o psíquico, né? Muito que bem. Então essa paciente foi para casa, ela foi ao emético, à farmácia, buscar o medicamento, foi ao mercado. E na manhã seguinte voltou já com a expressão melhor ante a expectativa da saúde. Olha só, vai prestando atenção como a mente da gente age sobre o nosso corpo. Então, o doutor Filódoto lhe colocou uma venda nos olhos e pediu que se acomodasse muito calmamente e tomasse o emético.
e que então relaxasse para que o remédio fizesse efeito. Muito bem, ela fez isso, relaxou e a partir de alguns instantes o emético começou a fazer o efeito. E aí então, ainda com os olhos vendados, ela começou a vomitar. E a partir daí, o doutor Filódoto, ela então se sentindo melhor, lhe retirou a venda dos olhos e ela ficou muito bem, ficou feliz e a partir desse momento ela nunca mais sentiu nada, ficou completamente boa. Só que o doutor Filódoto, o que ele achou quando ele lhe tirou a venda dos olhos, havia uma serpente na bacia. Bem se vê que o médico colocou a serpente na bacia, né? Então ela havia desenvolvido um transtorno neurótico e como mecanismo de evasão, ela criou uma autopunição. A consciência de culpa levava à autoflagelação. Concebeu a serpente no estômago e, não se alimentando, ela passava a fugir da realidade através da morte indireta. Ela estava se matando, ela estava se suicidando aos poucos, né? Já se cogitava desde Galeno, Aécio e Hipócrates, na antiguidade grega, da interferência do ser psíquico na organização fisiológica. E mais recentemente na área da medicina, no departamento da psicossomática. Um grande número de enfermidades orgânicas sendo causados resultado de somatização, problemas de natureza psicológica. Também muitos problemas orgânicos levam a transtornos comportamentais, a distúrbios psicológicos e, por extensão, a desequilíbrios psiquiátricos. E mais recentemente, no século XX, no início do século XX, em mais ou menos 1900, por aí, o admirável David Bohm estabeleceu uma diretriz dentro da física nuclear para equacionar esse problema. Então, ele dizia que a dualidade espírito-matéria, mente-corpo, soma energia, apresentando que são duas realidades independentes na constituição do indivíduo. Então, nós temos essas duas individualidades dentro de nós e nós vamos falar mais um pouquinho à frente. E o que ele sugere? Ele sugere que o indivíduo faça uma análise profunda da soma-significação, ou seja, do significado da vida, da maneira de examinar a vida, produzindo consequências na organização somática. E, por extensão, os distúrbios naturais do soma, do corpo, afetando profundamente o comportamento psicológico do indivíduo. Olha que interessante. Quando apareceram as primeiras propostas modernas na área da psicologia transpessoal, procurando demonstrar que somos uma energia que se exterioriza através da camada cerebral, por intermédio dos neuropeptídeos e dos peptídeos em geral. Houve uma reação nos cânones da medicina ancestral, então foi um divisor de águas aí. E à medida que os fatos trouxeram as evidências, demonstrando a realidade do ser pensante como sendo causalidade do ser atuante. E é necessário dizer que as substâncias atômicas não é um fenômeno modista ou de autossugestão, mas foi provado em laboratório. Esses dois físicos nucleares contemporâneos, David Bohm, que nós falamos há pouco, e Stuart Wolff, eles estabeleceram que as nossas emoções, isso foi provado em laboratório, nossas emoções têm ressonância na constituição atômica das nossas células. Isso é muito sério. Eu vou repetir. Nossas emoções
tem ressonância na constituição atômica das nossas células. E o Wolff estabeleceu que as emoções do medo, ouçam isso, produzem altas descargas de elétrons. E as do prazer, de alegria, produzem uma alta descarga de fótons. Enquanto uma tem um caráter destruidor, degenerativo, a segunda tem o caráter estimulante, preservador da harmonia vibratória das células. Olha que interessante. Olha só o que a nossa mente produz. E um grande oncologista americano descobriu, através das pesquisas de pacientes portadores de câncer, que o paciente é, acima de tudo, a consciência. Mas não é a consciência cerebral, mas é aquela consciência modeladora dos 75 bilhões de células dos neurônios cerebrais. E que se manifesta através desses neurônios, a partir das enzimas, que são os peptídeos, os neuropeptídeos que acabamos de dizer. A ciência já havia detectado que o cérebro humano não é apenas um órgão, é uma glândula endócrina, de secreção endócrina. E ela é a maior glândula do nosso corpo, ela pesa aproximadamente 1,3 kg e ela absorve 20% do oxigênio que nós respiramos, sendo uma pequena fração da realidade total do nosso organismo. E essas enzimas já foram classificadas em 60 peptídeos específicos, e a interação mente-corpo, soma, espírito, dá-se na área límbica hipotalâmica do cérebro. E ali é onde estão os registros do nosso cérebro, e é chamada área quente dos neuropeptídeos. E então aí vocês vão falar assim: Carmen, tá muito bonito o que você está falando, mas nós não estamos entendendo nada. Aí agora vai ficar mais fácil entender. Porque quando vemos uma pessoa e nós sentimos uma emoção, tá certo? Conseguiram? Ok. Nós ficamos frios ou ficamos arrebatados de emoção. A pessoa que nos torna simpática, a pessoa que nos é antipática, é graças à descarga de adrenalina que os neuropeptídeos produzem e jogam na nossa corrente sanguínea. Então, tudo está interligado. E muitas vezes o cérebro, a gente não percebe a ação. Vamos explicar mais um pouquinho. Muitas vezes nós não sentimos ou nós vemos uma mancha no nosso corpo, um eczema, uma mancha roxa, e nós não sentimos aquela dor. Quando você olha, você fala: ué, mas como é que eu consegui isso? Da onde isso apareceu? Né? É porque muitas vezes o cérebro age sem que a gente tenha tido consciência. Então, ele age antes de termos consciência. Olha que interessante. E aí, então, nós vamos dizer, tá, o cérebro. Mas o que é que comanda esse cérebro? É o subconsciente. Muito bem. Só que o subconsciente, ele faz o quê? Ele faz parte do cérebro. Tá certo? A mente. E o que é a mente? O que comanda a nossa mente? Física. Exatamente. É o nosso eu inteligente. É o nosso espírito. E aí é que nós vamos dizer, né? Que aquela definição que nós fizemos da saúde, que nós pegamos da Organização Mundial da Saúde, é sob o ponto de vista o quê? Físico-científico, não é isso? Só que é só isso. Nós estamos vendo então que existe alguma coisa a mais aqui.
é sob a visão espírita. Nós que somos espíritas, nós podemos dizer, né? Então, o espírito age sobre o quê? Sobre o quê? O perispírito, que age sobre o nosso corpo de carne, porque nós estamos encarnados, tá certo? E o corpo de carne reage, voltando essa reação, essa sensação para o nosso perispírito, que se comunica com o espírito. Então, é um ciclo, né? Então, é isso que nós temos, a ação do espírito, o nosso modo de ver, sentir, pensar, de agir, produz um efeito que pode ser bom ou mal, ou maléfico em nós. E fazer e toda vez que nós fazemos uma ação, ou desastrosa, ou insuficiente, quem já pensou que fez alguma ação insuficiente? A gente nunca pensa nisso, né? Mas o senhor é uma exceção, seu Geraldo. Que a maioria fala assim, olha, você vê, vamos pensar aqui, vamos dar um exemplo bem rapidinho. Nós vemos uma pessoa na porta do Publix. Aquela pessoa, você percebe que é um morador de rua, tá certo? Aí você passa, você olha para aquela pessoa, porque nós somos espíritas, nós somos tudo bonzinho, né? Então a gente olha, dá aquele sorrisinho, que Deus te abençoe, e passa. E a gente vai e faz a nossa compra, não é isso? Mais ou menos? Mais ou menos assim, né? A gente agiu certo? Completamente certo? O que a gente poderia fazer de diferente? Volta a cena, receta. Quem gostaria de me falar o que faria? Convidá-lo para entrar no mercado com você e comprar alguma coisa comestível para ele. Tá certo? Exatamente o que eu fiz 2 dias atrás. Tá cheio de gente boa aqui, né? Olha só. O senhor já falou que pensou, que pensa sempre, que faz a ação. Entendi. Ela já foi pro céu já. Não. Né? Sabe por quê? Porque era um rapaz. Geralmente as pessoas têm a tendência de não... vai trabalhar. Se é um homem, eu não vou fazer nenhum bem, sabe? Você vê que a pessoa está com fome. Então, ele falou, se você quiser alguma coisa para comer, eu compro. Não te dou dinheiro. Então, Ele entrou comigo, eu peguei o que ele queria comer, pus no saquinho, falei, mas não dou dinheiro. Você quer comer? Para mim, comida é imprescindível. Está com fome, entra que eu faço. tá certíssimo. É isso mesmo. Para todo mundo. Porque a gente tem que pensar, como a gente pensaria, por exemplo, fazer um exercício para o espírito. Isso é um exercício para o espírito. Parabéns. Isso é muito bom. Porque você está ajudando ele, mas acima de tudo, você está se ajudando. Porque você se sente bem. Aquilo faz o seu dia ser melhor. Né? Muito bem. E aí, quem aqui faz atividade física? Levanta a mão. Levanta a mão. Com vontade. Só segunda. Tá certo. Muito bem. Porque é isso mesmo. Porque quem não faz atividade física? Nós que estamos passando, né, já dos 30. Exatamente. A gente fala assim, vou na academia hoje? Hoje é segunda-feira. Hoje não vou, não. Deixa para amanhã. Não é isso? Aí o que acontece? Aí chega na terça-feira. Deixa para a próxima semana. Isso, mais ou menos assim. E o que nós estamos fazendo com o nosso corpo? Engordando. O que mais? O que mais? O que o médico fala quando a gente vai nele? E é a primeira coisa que ele pergunta, principalmente o cardiologista, né? Ele fala assim, você tem feito atividade física?
Isso porque você já pôs no questionário lá na frente de 50 páginas, aí ele pergunta para você de novo. Você já fez? Você faz atividade física? Às vezes. Às vezes quanto por semana? 2, 3, 4, né? Por que que ele fala isso? Não é para pegar no pé, não. É porque as nossas juntas, os nossos ossos, os nossos músculos, eles vão atrofiando. E a gente não fazendo atividade física, a gente vai, então, não fazer todo o bem que a gente pode fazer para o nosso organismo físico. Assim é com o espírito. O espírito precisa fazer um fitness, vamos dizer assim, né? E é fazendo o bem, todo o bem que se pode, é fazendo o bem e é fazendo o exercício para o espírito. Porque muitas pessoas falam assim, mas isso é bobagem. Não, não é bobagem não, porque se a gente for pensar, mesmo saudável, nós carregamos bactérias no nosso organismo. Elas fazem parte do nosso organismo, não fazem? Muito bem. Só que essas bactérias, elas estão em estado o quê? Latente. Então, elas não se manifestam. Enquanto está tudo funcionando muito bem, obrigada, a biologia do corpo está muito bem, está tudo ok. Mas basta perturbar um pouquinho e de forma contínua que a gente vai sentir no corpo as consequências. Aquilo eclode, né? Então, aquelas pessoas que falam assim, resfriado é coisa normal. É coisa, alergia, coisa normal. Alguém já leu sobre alergia aqui? A alergia, nós fizemos um estudo algum tempo atrás, eu acho que foi no Amor e Caridade que nós falamos sobre as alergias. E as alergias, muitas vezes, a maioria das vezes, são causadas pela inadaptação do indivíduo ao local que ele reside ou à circunstância de vida que ele está vivendo. Então, vamos prestar atenção nisso, né? E aí nós estamos falando nessas coisas assim do dia a dia. Porém, as doenças podem aparecer porque elas vêm cravadas no nosso perispírito, elas vêm de alguma encarnação passada e elas nos servem de provas para essa, né? Como a gente vai lidar com isso é uma outra história, tá certo? A doença à luz da doutrina espírita guarda essa relação entre o estado evolutivo do ser. Uma outra coisa que é importante também dizer, nós somos criaturas de evolução mediana no planeta Terra, tá certo? E isso representa milênios de evolução, de tentativas, de erros e coisa e tal. Então, isso é maravilhoso. Não é para a gente achar que nós estamos aqui a passeio, nós estamos aqui, mas falta muito para eu melhorar, tanto espiritualmente como fisicamente. Não, não. Nós temos que prestar atenção. O que é que a gente está fazendo de nós mesmos? O que é que a gente está fazendo no nosso dia a dia para nos melhorarmos? O exercício do espírito, o exercício do corpo físico. Tá certo? Outras consequências, ou melhor, outras causas de doenças são as causas hereditárias. Esse parágrafo, para mim, foi muito interessante porque todos esses anos de estudo na doutrina espírita, eu nunca tinha pego alguma coisa tão específica que me respondesse a pergunta da origem hereditária na nossa saúde. O senhor sabia disso, seu Geraldo? O senhor sabe tudo. Eu não sei não. Vou aprender agora. Então, porque as doenças hereditárias, por que a gente nasce em determinado grupo familiar e não nasce... Aí a grama do vizinho é sempre mais verde, né? A gente nasce naquela família que a gente fala, mas por que eu nasci aqui? Né? Essa família tem tantos problemas físicos, não vamos falar dos problemas
morais e coisa e tal. Vamos deixar essa para outra, né, seu Geraldo? Só o genético. Mas não é por acaso que a gente nasceu nessa família, não. E tem mais. Além de nós termos a ligação com esses companheiros, tarefas, de responsabilidades a desenvolver, existe um ponto que a gente pode se livrar de uma doença hereditária. E na maior parte dos casos, depende das nossas condições morais e espirituais. Quando eu li isso, quando eu ouvi Dona Terezinha falando isso na aula, eu disse assim, pera um pouquinho então. Então nós sofremos as enfermidades e nós podemos superar essas enfermidades. Então o que ela diz é o seguinte, se nós tivermos condições morais, intelectuais, espirituais, nós não sofreremos as consequências dessas doenças hereditárias. Porque nós teremos recursos próprios trazidos em nosso perispírito, que vão se manifestar no corpo físico. Se não, calma, não tem problema. Nós entramos no rol dessas experiências, ficamos doentes, Carmen, mas espera aí, mas não é assim. Mas é mais ou menos assim. E aí nós vamos lidar. Como que a gente vai lidar com isso? Nós vamos, se a gente entrar no rol dessas experiências, cabe a nós fazermos o melhor uso dessa lição. É fácil? Não, não vai ser fácil. A gente vê o caso de pessoas aí que foram comentadas aí no começo e tal, né? E a gente fica muito triste com isso e tal. Pode falar. Podemos dizer que é o caso do livre-arbítrio, então, como você tem, se você é espírita, se você é uma pessoa religiosa, como é o caso da Érica, por exemplo, que é uma pessoa muito boa, e que ela veio, ela tem história de família e tudo, e tanto, ela, graças a Deus, está muito bem. Então, você pode dizer que é o caso do livre-arbítrio, porque tem a opção? Então, não necessariamente, porque é o tal negócio. Claro que nós não estamos num grau para julgar nada e nós nunca vamos saber. Mas baseado em estudo, no que a gente estuda, a gente vai dizer, pode acontecer de ser um pedido dela na espiritualidade, para que ela pudesse passar por isso, ou ela precisa passar mesmo não querendo, porque pelo que nós estudamos tudo aqui, a pessoa ainda não chegou na condição espiritual de se libertar de uma doença hereditária, de uma doença genética. No caso dela, ela se libertou. Essa menina que ela mencionou aí, Não é a Grace? não, Ah, tá. ela mencionou que tudo levava a crer que ela saiu daqui, todo mundo. Que é a moça, a moça do agradecimento, não é isso? Então. E aí deu tudo negativo, quer dizer, mas ela é uma pessoa que trabalha na doutrina há 50 anos, ela está mergulhada, aí sim, ela tomou Então, mas ela está mergulhada mentalmente, espiritualmente, 100% mergulhada. Porque daí ela conseguiu recursos próprios para se libertar da doença. reverteu todo. Exatamente. Que foi o que nós acabamos de falar. A pessoa que tem o recurso próprio, ela consegue. Porque ela já encontrou meios de lidar com a situação, resolver o problema. Você pode repetir a pergunta? Externo como? Explica melhor. Sem dúvida. Exatamente. E nós vamos chegar lá. Porque... Mas é isso mesmo. Só que a gente tem que sempre pensar que o espírito, nós, o eu inteligente, é que comanda toda a situação. A medicina pode sim, e ela avança e muito, mas ela não consegue
chegar no grau evolutivo do ser. Não sei se eu consegui me fazer clara. Então, por exemplo, a medicina não vai conseguir, por exemplo, dar uma vacina no espírito, para que ele possa moldar o seu perispírito. Porque o perispírito é que molda o corpo físico. Então, o eu inteligente é o ser perfeito, ou o ser inteligente. E é ele quem vai moldar. Então, não existe um médico, se a pessoa não passa por experiências, não atinge um grau evolutivo satisfatório, ela ainda vai continuar passando por experiências. Tanto é que a medicina avançou muito, né? E aproveitando o gancho da pergunta dele, eu gostaria de comentar uma coisinha, que eu estava justamente esperando um gancho desse para comentar. O Dr. Décio Iandoli Júnior, ele é... Já ouviu falar dele, seu Geraldo? É porque ele é assim, já ouvi. Então, o Dr. Décio, ele é médico cirurgião, ele é endoscopista, professor na Universidade da Uniderp de Mato Grosso do Sul, escritor e apresentador do programa Ciência e Espiritualidade. Ele diz o seguinte, uma coisa muito interessante, que nós vamos usar o gancho da sua pergunta, obrigada por isso. Ele diz assim, que quando a Evolução em Dois Mundos, a obra de André Luiz, foi escrita há 60 anos. E há 20 anos ele leu esse livro pela primeira vez. Aí ele diz que quando ele leu a primeira vez, ele não entendeu nada. Isso porque ele tem toda essa graduação médica, né? Aí, recentemente ele leu, só que ele não leu uma vez só. Ele leu 5 vezes esse livro. E ainda continua não entendendo muitas coisas. E aí ele completa. Agora, eu consigo entender muito melhor esse livro do que há 20 anos atrás, porque a ciência já apresenta elementos teóricos para que a medicina atual possa entender e possa seguir, fazer melhor uso dessas informações. E aí ele estava comentando que alguém pediu para ele para desenvolver um tema, a mente da célula. Aí ele disse, mas espera aí, eu nem sabia que célula tinha mente. E aí disseram para ele, não, tem sim, está lá em André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos. Ele falou, tem certeza disso? Aí ele foi lá. E tem um parágrafo que fala sobre a mente da célula. E então, aí primeiro ele teve que traduzir, porque ele achou dificuldade em algumas palavras, e aí depois ele estudou esse parágrafo. Ele disse assim, esse parágrafo deu um capítulo de 11 páginas. Olha só. E ele teve a impressão de que, se for destrinchar esse livro, deve dar uma enciclopédia de informações. E acrescenta, tem coisas lá que a ciência do mundo ainda não apresenta recurso teórico para desvendar. Então, nós temos muito que aprender. E nesse livro, Saúde e Espiritualidade, nós recomendamos muito esse livro. Porque o Espírito Augusto, ele se comunica através de um médium do Centro Espírita Allan Kardec, da Dona Terezinha. E, na verdade, esse médium foi discípulo da Dona Terezinha, e ele é médium escritor. E nesse livro diz assim, eu vou ler porque fica mais fácil, tá? A ciência materialista tenderá a reduzir suas investigações à matéria perceptível no plano físico, ignorando os fenômenos presentes em esferas que ainda lhe escapam à compreensão.
O problema, porém, é mais de instrumentalizado do que de capacidade intelectual. Debalde, os pesquisadores tentarão identificar o espírito numa bancada de laboratório, valendo-se de equipamentos preparados para atuar sobre a matéria densa. E aí ele disse o seguinte: a astrofísica, para dar um exemplo fácil para todo mundo entender, a astrofísica sem o telescópio ou da microbiologia sem o microscópio são inúteis, né? A gente não consegue. E é isso que mais ou menos ele quis dizer sobre o espírito. Enquanto nós não tivermos mecanismos, aparelhos que possam detectar o espírito, vai ficar difícil, né, a cura. Então, aí a gente continua. Cuidar do corpo e cuidar do espírito. Então, enquanto a gente não chega nesse nível de medicina, de coisas e tudo, o que a gente pode, como que a gente pode trabalhar o nosso espírito para que ele haja no nosso perispírito de uma maneira muito positiva e a gente traga para a nossa vida física esse bem-estar? A gente já falou aqui, a nossa companheira já falou. O quê? Fazer o bem, pensar o bem, meditar, a caridade, a evolução moral. Tudo isso é um conjunto. E se a gente for parar para pensar, a gente está aplicando isso na nossa vida? Ou melhor, vou mudar a pergunta. Qual a porcentagem disso que nós estamos aplicando na nossa vida? Ninguém precisa responder. É só pensar, né? Porque se a doença se instala em nós, nós vamos cuidar dela e tal. Só que se a gente está bem, o que acontece? A doença se instala, a doença tá instalada. Mas como é que a gente lida com isso? Bem melhor, né? Divaldo fala isso em uma das suas palestras. E ele diz assim, que já foi provado pela medicina atual que a consciência, nós somos a consciência. Então o doente não é aquele doente físico, é o doente mental, é aquele que dá trabalho e coisa e tal, né? E aí a gente queria, tá dando nosso horário, a gente gostaria de contar uma historinha para que vocês possam pensar. Essa historinha eu já tinha ouvido uma outra vez, acho que foi numa das palestras que o Divaldo fez aqui nos Estados Unidos, e eu rememorei e ouvi novamente na preparação dessa palestra. Alguém já ouviu a historinha do senhor John Florian? Não? Muito bem. É rapidinho, porque eu sei que o nosso tempo já estourou. O senhor John Florian, ele foi examinado por um médico oncologista aqui dos Estados Unidos, da Universidade de Yale. Eu não me recordo agora do nome do médico, mas ele é um oncologista muito famoso, escritor, e quem quiser, por favor, me procura mais tarde, eu procuro o nome dele e o nome do livro e que está essa historinha. Então ele disse assim, que o senhor John Florian, um senhor de 82 anos, ele foi ao consultório desse médico, acompanhado da sobrinha, que é uma enfermeira muito graduada e coisa e tal. Esse senhorzinho de 82 anos, ela chegou para ele e falou, doutor, o meu avô, ele é portador de um câncer de estômago e eu trouxe ele para fazer o tratamento. E o médico fez todos os exames nele
e detectou realmente um câncer de estômago com possibilidade de metástase. Então, ele disse ao Sr. Florian, Sr. Florian, nós vamos começar o seu tratamento imediatamente para que esse câncer possa ser dissipado. Ou melhor, não é dissipado, como que é? Extirpado. Dissipado, desculpa. Extirpado. Muito bem. Aí o Sr. Florian disse para ele, mas eu não posso agora. Ele falou, por que não? Porque eu trabalho nos jardins de Boston. E eu sou jardineiro. E agora é a primavera. E eu não tenho tempo, eu tenho que cuidar das flores, eu tenho que fazer o jardim e coisa e tal. E eu sou contratado pela prefeitura para cuidar dos jardins e agora é a época do plantio. Aí ele falou, mas o senhor está em estado grave. Não tem problema. Eu vou voltar daqui 2 meses. Ele falou, mas seu Flório, daqui 2 meses o senhor está morto. O câncer vai devorar o senhor. Sim, mas eu não posso. E ele saiu. E a sobrinha meneando a cabeça, contrariada, enfim. Dali 2 meses, um detalhe, ele deixou o prontuário com o médico, os exames com o médico. Porque ele disse, o senhor quer ficar com o meu prontuário? Posso ficar sim. E então, 2 meses depois, ele voltou. E o médico viu o prontuário do Sr. Florian e falou para a enfermeira, mas esse homem já morreu. Ela falou, não, não morreu não. Ele está aí fora esperando o senhor. E aí ele diz, mas não é possível. E ele foi, e o Sr. Florian entrou. Ele disse, Sr. Florian, mas como é que o senhor está? Agora eu estou pronto para o tratamento. Agora o senhor pode fazer o que tiver que fazer. E fez o tratamento, e fez a operação, retirou 1/3 do estômago, era um câncer difícil. E então o médico, depois da cirurgia, falou para ele assim, o senhor volta daqui 1 semana para continuar o tratamento. E o Sr. Florian saiu. E então, depois de 4 anos, o Sr. Florian volta no consultório. E aí, mais uma vez, o prontuário em cima da mesa do médico. E aí ele fala para a enfermeira assim, mas esse homem já morreu há muitos anos. Não morreu não. Ah, morreu sim. Ninguém resiste a um câncer desse. E ela falou, olha, se ele vive ou não, eu não sei. Então é o espírito dele que está aí fora. Porque ele está lá fora. Aí ele disse assim, manda entrar. E então o Sr. Florian, muito bonito, muito queimado, já se passaram 4 anos, ele com 86 anos, ainda cuidando dos jardins, chegou e falou, pois é, doutor, ele falou, mas Sr. Florian, como é que o senhor ainda existe? Aí ele falou, pois é, eu estou aqui para perguntar para o senhor, mas depois de 4 anos o senhor tem alguma pergunta para mim? Sim. Mas aí o médico disse, interrompeu e falou assim, me diga como é que o senhor conseguiu passar 4 anos e sobreviver 4 anos sem o tratamento específico? Ele falou, olha, doutor, eu era uma pessoa, desde jovem, extremamente insuportável, muito brava, muito nervosa, sempre fui uma pessoa muito difícil de lidar, a família não me suportava, enfim, eu era uma pessoa insuportável. Só que a partir dos anos, os anos se passaram, eu ao invés de melhorar, eu fiquei pior. E eu fui cultivando uma raiva, uma mágoa dentro de mim, que eu não sabia de onde vinha. Até que um dia, eu descobri que eu tinha esse câncer.
E aí eu mudei o meu padrão mental. E eu passei a olhar as flores de um outro modo. E foi aí que eu me tornei o jardineiro. Comecei a tratar dos jardins, das plantas das pessoas. Comecei a tomar gosto pelo sol, pelo dia. E foi assim. Só que nisso o câncer já estava instalado. E aí eu precisava me tratar. E eu percebi que esse meu estado mental me fez uma pessoa diferente. E eu procurei Deus. E então, aí seu Florian falou para ele, muito bem, porque o seu estado mental criou resistências físicas para que isso acontecesse. Aqueles peptídeos, aquelas enzimas que nós falamos lá atrás, lembram? Elas foram produzidas de uma maneira tão positiva na sua saliva que elas curaram o seu mal. Então, o senhor está curado por conta do tratamento físico, muito bem. Mas, acima de tudo, o seu estado mental, o seu estado com relação à vida mudou. E fez com que você se tornasse uma pessoa saudável. Mas vamos ao que interessa. O senhor veio aqui para quê? Ele disse assim, foi só para perguntar o que é que eu posso comer. Incrível, né? Então são essas coisas, são essas passagens, são esses ensinamentos e lições que nós esperamos sinceramente poder trazer para todos vocês, para nós também, para que todos nós possamos aplicar esses ensinamentos na nossa vida, para que nós possamos fazer a nossa vida melhor e a vida de quem convive conosco melhor, mais prazerosa. Todos têm a ganhar com isso.